Bom, eu vou ler aqui então um trechinho da parábola do semeador, para quem não conhece, né, poder conhecer, e quem já viu poder relembrar. É curtinha. Ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos de 1 a 9. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Então, disse Jesus muitas coisas, e coisas por parábolas. E por parábolas, falando-lhes, disse: Aquele que semeia saiu a semear. E semeando uma parte, da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes profundas, secaram. Outra parte caiu em espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. E outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu os bons frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outras 70 e outras 30. Bom, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Essa aí, a nossa parábola de hoje. Então, essa parábola bem conhecida nos diz que um semeador saiu semeando, partes da semente caíram em terra infértil, né, vieram os pássaros e a comeram, outros caíram no meio de rochas, de pedras, e fertilizaram, mas acabaram morrendo porque não tinham sementes profundas. Uma outra parte caiu, né, em terra fértil, mas cresceu junto com ervas daninhas, acabaram sufocadas também, pereceram. E, por último, outras caíram em terra boa. Existem várias interpretações para esta parábola, e é isso mesmo, porque parábola é uma técnica de ensino muito utilizada na época de Jesus, onde a informação é colocada em camadas. Então, de acordo com o nível de consciência de quem está ouvindo, capta uma verdade ou capta outras verdades mais profundas. Eu quero apresentar para vocês 3 visões aqui, que são bastante relevantes. A primeira é que o semeador é o divino, é Deus. E ele semeia as sementes de maneira igual por toda parte. E a semente que ele semeia, esse Deus, esse divino, são as bênçãos, são as graças, são os talentos, são os dons. E ele faz isso por toda a terra, por todos os ambientes possíveis. Só que a terra aí, o ambiente, somos nós. Alguns de nós está fechado a essas bênçãos, a essas graças, porque está muito conectado na matéria, nem lembra que existe um plano espiritual, que existe um divino. Então, essas graças, essas bênçãos, não chega até ele. É como o terreno infértil, que as sementes caíram e foram comidas pelos pássaros. Outros de nós até conseguem receber algumas bênçãos, conseguem fazer uso de alguns talentos, mas de maneira superficial. Ele ouve a palavra, percebe a importância, mas logo esquece e volta para a vida normal. Muitos de nós, se não a maioria, é assim. Né? Escuta a palavra, percebe um talento, um dom, mas na correria da vida e por falta de consciência acaba não colocando em prática aquele ensinamento, aquele conhecimento, aquela bênção que recebeu.
Outros de nós recebem essas bênçãos, essas graças, esses talentos, entendem da importância, mas preferem viver conectados à matéria, buscando prazer. E, apesar de reconhecer a importância dos ensinamentos, das graças, dos talentos, do plano espiritual, prefere viver na busca do prazer, em vez de buscar algo mais relevante. E, por último, são aqueles que percebem as graças recebidas, os bens recebidos, e as utilizam. Esses que vão produzir bons frutos. Esses serão as sementes que vão brotar e vão dar bons frutos. Então, essa visão é uma visão bastante comum. Então, o divino é o semeador, a semente são os talentos, os dons, as graças, e nós, né, somos aqueles que vamos receber esses presentes divinos de acordo com a nossa consciência, com a nossa percepção. Então, num extremo está aqueles que ficam presos à matéria, não recebem, não percebem o divino, não procuram o lado espiritual. E do outro lado, do outro extremo, está aqueles que percebem a manifestação espiritual, estão abertos a receber essas bênçãos e colocar elas em práticas. Bem, a outra visão, o semeador também é o divino. Também é Deus. Igual a primeira. Só que a semente aí somos nós. Somos nós. Então, esse semeador, esse divino, espalha as sementes, que somos nós, espíritos, por diferentes ambientes, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Então, alguns de nós, por necessidade de aprendizado, não é por castigo, não é por punição, caem em terreno árido. Outros de nós caem num terreno pedregoso. Outros de nós caem em terreno cheio de ervas daninhas. E outros de nós caem em terreno fértil. Mas, como eu já falei, não é castigo. É por necessidade evolutiva. O que eu quero dizer? Que nós temos o que merecemos, o que precisamos ter. As dificuldades, os problemas, os obstáculos que surgem à nossa frente, são provas de valor que nós precisamos ultrapassar. Se surgiu um problema, um obstáculo, uma dificuldade, é porque nós temos condição de passar por aquilo. Como diz aquele ditado popular, cada um de nós tem a cruz que merece e que precisa ter, de acordo com os méritos e deméritos. Então, se por acaso nós estamos agora com alguma dificuldade muito grande, o que nós temos que fazer é ir à luta, fazer o nosso melhor, mostrar o nosso valor e ultrapassar essa dificuldade e esse obstáculo. Num outro momento, nós vamos estar num terreno melhor. Então, a nossa vida é assim. Às vezes nós estamos numa terra fértil, está tudo ok. Em outros momentos nós estamos numa terra árida, no outro extremo. Mas essas mudanças de ambiente em nossas vidas são necessidades impostas pelo divino, pela aplicação das leis divinas, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Não são castigos, como muitos veem. Da mesma forma, né, que o divino não abençoa, nem nos perdoa por algo de errado que
nós temos feito. Nós mesmos nos perdoamos e nós mesmos nos castigamos com os nossos atos. O divino só se manifesta com as suas leis. Então tem lá uma lei divina, causa e efeito, é uma delas. Se nós nos alinhamos com essa lei, nos damos bem. Podemos dizer que estamos sendo abençoados. Porque produzimos boas causas e estamos recebendo bons efeitos. Se nós não nos alinhamos com essa lei, vamos nos dar mal. A gente pode até dizer que estamos sendo castigados. Mas na verdade não estamos sendo castigados. Nós estamos recebendo os efeitos daquilo que nós plantamos. Se nós percebermos no momento de reflexão, de contrição, que estamos errando nisso ou naquilo e corrigirmos as nossas ações, as nossas obras, nos alinhando com as leis divinas, a gente até pode dizer que estamos sendo perdoados. Mas, de fato, nós estamos nos perdoando porque estamos plantando melhor, semeando melhor. Então, nessa visão, né, o divino semeia nós, que somos as sementes, em diferentes ambientes, para que possamos passar por provas de valor e assim evoluirmos. Na última visão que eu quero passar para vocês, o semeador somos nós. Nós é que somos os semeadores. E as sementes? São nossas obras. Só que essas nossas obras só vão produzir bons frutos, vão brotar e produzir bons frutos, se elas forem plantadas em ambiente adequado, em terras férteis. Porque se as nossas obras, se as sementes que nós vamos semear, nós colocarmos em ambiente árido, difícil, elas não vão brotar e não vão produzir, então, bons frutos. Ou seja, as nossas obras precisam ser boas. O ambiente onde as nossas obras têm que ser produzidas tem que ser adequado. Ou seja, eu estou querendo dizer que o que nós pensamos e sentimos é muito importante para que as sementes que nós semearmos brotem e produzam bons frutos. Porque o ambiente à nossa volta, o universo à nossa volta, nós construímos com o nosso pensar e sentir. Porque problemas todos nós temos, dificuldades, obstáculos, todos nós temos. A diferença é como nós tratamos essas dificuldades quando surgem à nossa frente. E aí é fundamental, independente do momento que nós estamos passando, que nós tenhamos bons pensamentos e principalmente bons sentimentos. Porque o sentir nem sempre nasce do pensar. A maioria dos nossos sentimentos nasce do que pensamos. Nós pensamos e ele vira um sentimento. Quando esse sentimento se acumula, ele vira uma emoção, e aí quando vira uma emoção, ele se manifesta para o mundo externo, a gente falando alguma coisa ou fazendo alguma coisa. Ou, quando a gente quer se conter para representar um bom moço, aquele problema, né, aquela emoção se manifesta interiormente, atrapalhando, incomodando, envenenando o nosso corpo físico e espiritual. Ou seja, foi um pensar que virou um sentimento, que virou uma emoção e que se manifestou. Por exemplo, eu ouvi um colega de trabalho falando alguma coisa e eu julguei que aquilo era para mim. Que ele estava falando aquilo para me humilhar ou para me prejudicar de alguma forma. E aquele meu julgamento virou um sentimento de raiva, de rancor, de ódio. Aí ficou guardadinho aqui. Aí, num outro dia, eu escuto ele comentando outra coisa diferente, de novo,
eu julgo que é para mim. É uma indireta para mim. Aí eu guardo aquele pensamento, aquele julgamento, de novo virou sentimento, e um sentimento negativo. Podia virar um sentimento positivo também. O que é importante perceber aí é que esse comentário, de repente, nem foi para mim. Ele estava comentando sobre outra pessoa e eu que julguei que era para mim. Olha como é complicado isso. Então, eu causei o sentimento ruim por interpretação, por julgamento, erro de interpretação e de julgamento. Mas, enfim, causou um sentimento. Esse sentimento, com o tempo, vai acumulando, porque eu vou ouvindo outras coisas, vou vendo outras coisas, e ele vai acumulando. Quando ele atinge um ponto crítico, que é diferente para cada um de nós, aquele sentimento vira uma emoção. Emoção no latim é emovere, vem de movimento. A emoção faz a gente falar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Aí vai chegar um momento onde eu vou ouvir alguma coisa, eu vou ver alguma coisa, vai ser, como a gente diz, a gota d'água. Aquele meu pensar, aquele meu julgar virou um sentimento, mas estava no limite. Aquele sentimento desce, e no emovere eu falo que não devo, faço que não devo. Ou, se eu não quero rodar baiana, porque eu sou um bom moço, aquilo estoura internamente, me causando algum problema físico, emocional, mental. Mas tudo começou com o pensar errado. Ou seja, eu não estava preparando o ambiente para eu realizar as minhas boas obras, que era a semente, e eu como semeador estava plantando. Agora tem sentimento, e é a minoria ainda bem, que não nasce no nosso pensar. Tem sentimento que a gente capta do ambiente. Um ambiente estressante, de competição, um ambiente, de repente, de tristeza. Se a gente não tem essa consciência, e, por exemplo, um ambiente de trabalho, então está lá o pessoal estressado e você, sem essa percepção, você estava ok, você acordou bem, daqui a pouco está você estressado também, por causa do ambiente. E aí, você é estressado, né, que criou, né, um sentimento de estresse, que um dia vai estourar. Normalmente em alguma doença, ou não. Você pode, de repente, estourar manifestando, xingando alguém. Às vezes o sentimento não nasce do ambiente, nasce de uma pessoa do lado, de um companheiro, de um colega de trabalho. O colega sentou do seu lado, está irritado com o emprego, com o trabalho, ou com os problemas de casa. Sentou do seu lado e começou a reclamar, né, do trabalho, do chefe, do salário. E é seu colega, seu amigo, e você, por uma questão de amizade, né, de simpatia, você começa a conversar com ele também a respeito daquele problema. Só que, se a gente não tem a consciência, né, se ele estava criticando o momento, o salário, o chefe, você também entra naquela sintonia e também começa, por simpatia, por sintonia, a fazer a mesma coisa. Ou seja, de vez de ter uma pessoa poluindo o ambiente, agora são duas pessoas. Isso que é sintonia. Você se sintonizou com ele e, por ressonância, você começa a irradiar a mesma energia para o ambiente. Você está montando um ambiente ruim para você plantar sementes. Isso acontece na nossa casa. Por isso que tem aquele ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. Melhor esse momento, esperar um momento mais adequado para conversar. Tem sentimento que a gente traz de outras existências. Por isso que vem aquela impressão, às vezes, da gente não gostar de determinada pessoa, de um determinado lugar, e a gente nem sabe por quê. Mas o mais importante aí, se você está se policiando o tempo todo, o que pensa e o que sente, se você se perceber que está triste, magoado, com raiva, com ódio, incomodado com alguma coisa, como você está se monitorando o que pensa e sente, opa, eu estou melancólico, estou triste, estou depressivo. Isso não é bom, porque eu estou
em baixo estado de recursos. Então aí eu vou fazer algo de bom. Vou ligar para alguém que eu gosto, vou ouvir uma boa música, vou praticar esporte, vou dormir, vou fazer qualquer coisa que me faça parar de pensar e sentir aquilo que eu percebi que é ruim. Que aí eu mudo a frequência de vibração, meu estado de consciência. Ou seja, aí, né, fazendo um paralelo com a parábola, eu, né, que sou o semeador, eu vou estar sempre preparando o ambiente adequado com o meu pensar e sentir para eu semear boas obras. O que são as nossas obras? É o que nós falamos e fazemos, que é o que o universo à nossa volta vai perceber. Se nós estivermos sempre vigiando o que pensamos e sentimos, as nossas obras sempre tenderão a ser boas. Bom, o que essa parábola tem a ver com a questão do sede perfeitos? É porque se nós tivermos essa preocupação de nos mantermos sintonizados com o plano espiritual, mantermos-nos em sintonia, na medida da capacidade de cada um de nós, com o divino, nós sempre vamos preparar bons ambientes, boas egrégoras. Se nós tivermos essa consciência do plano espiritual e pensarmos e sentirmos coisas boas. E as nossas obras vão ser boas. E Jesus, né, inclusive, de acordo com João, o evangelista, ele nos incita a ser perfeitos como perfeitos é o nosso Pai, é o divino. É lógico, né, que Jesus não quis dizer que a perfeição absoluta, porque nós somos seres relativos. Então, buscar a perfeição dentro da nossa relatividade. Ou seja, buscarmos o melhor que pudermos ser. E como eu faço isso? Qual a receita de bolo? De maneira rápida, uma dica. Modelar. Escolher alguém relevante que nós possamos usar como exemplo para nós. Pode ser alguém vivo, pode ser alguém que já desencarnou, mas a gente consegue entrar em contato com o que ele pensava e sentia através de livros, através de vídeos. Mas na falta de alguma referência assim, eu posso buscar Jesus como exemplo de modelagem. E como eu poderia fazer isso? Toda vez que eu tiver que tomar uma decisão, falar alguma coisa, fazer alguma coisa, eu me colocar, né, num experimento mental aonde eu penso, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus sentiria? O que ele falaria? É um baita desafio para nós. Mas a gente precisa lembrar. Toda vez que a gente tiver alguma dificuldade, tiver que resolver algum problema, falar alguma coisa difícil para alguém, lembrar, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Uma dica. A segunda dica, para eu buscar a perfeição, vigiar o que eu penso e sinto. Eu expliquei o porquê. Terceira dica, praticar o perdão. O que é praticar o perdão? Não sentir nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhuma raiva, nada de ruim de outra pessoa. É difícil? É. Mas é um desafio. Porque às vezes nós sentimos mágoa, raiva de alguém, por algo que esse alguém nos tenha feito, e essa pessoa nem lembra mais que ela, ou às vezes nem tem consciência do mal que ela nos fez. E está a gente lá poluindo o nosso corpo físico, os nossos corpos espirituais, com aquela raiva, com aquele rancor, com aquele ódio.
vai resolver nada. Então, o perdão é até uma questão de inteligência. O que é perdoar? É não sentir nada de negativo com relação ao outro, mesmo que o outro tenha nos prejudicado de alguma forma, mesmo que o outro tenha nos feito mal de alguma forma. Falar é fácil, eu sei, mas é essa a ideia. A gente não precisa tirar a culpa do outro, ele continua sendo culpado, na minha visão, pelo mal que me fez. Mas eu não tenho raiva, né? Como dizem, eu tenho a cicatriz aqui, eu estou vendo a cicatriz daquilo que me foi feito, mas ela não dói mais. É isso. Então, de novo, o que eu preciso, né, para buscar a perfeição? Me modelar em alguém que eu admire, um exemplo, né? Por exemplo, Mahatma Gandhi, Jesus, ou alguma outra pessoa que você admire. Segundo, né? Vigiar o que pensa e sente. 3, praticar o perdão. Eu poderia colocar outras coisas aqui, como caridade, você ajudar alguém sem buscar nada em troca. Caridade, amor materializado. E tem outras coisas que a gente pode fazer, mas as 3 principais coisas seriam essas.